Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que parece simples, mas é um baita desafio no mundo da tecnologia. Como é que se mede algo que a gente não vê, como um software? Pois é, vamos desvendar um jeito padronizado e super poderoso de fazer exatamente isso. Pensa só um pouquinho. Como dá para dizer se um aplicativo de banco é maior que uma rede social? Ou, mais importante, como estimar quanto tempo e dinheiro um projeto novo vai custar se a gente não sabe o tamanho dele? Essa natureza, digamos, invisível do software sempre complicou bastante as coisas. Por muito tempo, a indústria tentou usar linhas de código para medir. Só que vamos ser sinceros, essa é uma métrica bem furada. Um programador pode fazer em 10 linhas o que outro faz em 50, e dependendo da linguagem, a diferença é ainda maior. A verdadeira virada de chave, a solução, foi mudar o foco. Em vez de medir como o software é construído, a gente mede o que ele faz, o que ele entrega de funcionalidade para quem usa. Para a gente entender isso direitinho, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: vamos começar com o dilema da medição, aí eu apresento a solução, os pontos de função, depois a gente vai entender a perspectiva de quem usa, conhecer as pecinhas desse quebra-cabeça, ver como o cálculo é feito e, no final, o mais importante, porque tudo isso faz uma diferença enorme. Ok, vamos nessa. A grande solução para esse nosso dilema tem nome e sobrenome, é a análise de pontos de função, ou APF para facilitar. E pode acreditar, ela é a grande estrela da nossa conversa de hoje. Essa ideia fundamental, que parece tão óbvia hoje, foi simplesmente revolucionária. Ela veio de um cara chamado Alan Albrecht, lá na IBM nos anos 70. A proposta dele foi genial. Pessoal, vamos parar de olhar para dentro do código e vamos começar a olhar para o valor, para a funcionalidade que o software entrega. Essa mudança de percepção muda todo o jogo. E isso não é nenhuma modinha não. A análise de pontos de função tem uma baita história de evolução. Começou com as ideias do Albrecht lá nos anos 70, depois nasceu o IFPUG, que é um órgão super importante, e desde então o método vem sendo refinado, com manuais e práticas atualizados. Ou seja, é um padrão maduro, testado e consolidado no mundo inteiro. Certo? E aqui está o pulo do gato para entender pontos de função. A gente precisa adotar um ponto de vista muito específico, o da pessoa que usa o software. É tudo através dos olhos dela. O primeiro passo é definir o que a gente chama de fronteira da aplicação. Imagina que a gente desenha uma linha invisível em volta do software. E atenção, essa não é uma fronteira técnica, tipo um servidor. É uma fronteira lógica. Tudo que a pessoa insere de informação no sistema e tudo que ela recebe de volta, tudo isso cruza essa fronteira. E é exatamente aí, nesse cruzamento, que a medição acontece. E quem garante que essa medição é feita do mesmo jeito em qualquer lugar do mundo? Bom, aí entra o IFPUG, o Grupo Internacional de Usuários de Pontos de Função. Eles são tipo os guardiões do método. É graças a eles que uma contagem feita aqui no Brasil é consistente e comparável com uma feita, sei lá, no Japão. Beleza? Já entendemos a perspectiva, agora vamos abrir a caixa de ferramentas da análise de pontos de função e ver quais são os componentes básicos, as pecinhas que formam essa medição. E olha, é mais simples do que parece. Tudo, absolutamente tudo que um software faz pode ser dividido em duas grandes categorias, duas caixas. De um lado, as funções de dados, que é onde a informação fica guardada, e do outro, as funções transacionais, que são as ações que o sistema executa com esses dados. Vamos começar com as funções de dados. Aqui tem dois tipos. O primeiro é o arquivo lógico interno, ou ALI. Pensa no catálogo de livros da própria biblioteca. São os dados que o sistema controla, que estão dentro de casa. O segundo é o arquivo de interface externa, o AEI. Agora, imagina que a biblioteca consulta um cadastro nacional de livros. O sistema usa essa informação, mas não é o dono dela. Isso é um AEI. Agora, vamos para as ações, as funções transacionais. São três. A primeira é a entrada externa, ou EE. Bem fácil. É quando a gente coloca informação para dentro, tipo quando preenche um cadastro. A segunda é a saída externa, a SE. Aqui, o sistema entrega uma informação mais processada, com algum cálculo. Pensa num relatório de livros atrasados que já vem com as multas calculadas. E por fim, a consulta externa, a C. É uma busca direta, uma pergunta e resposta. Tipo perguntar para o sistema, esse livro está no estoque? Ok, já conhecemos todas as peças do nosso Lego. A pergunta agora é, como a gente junta tudo isso para chegar em um número que de fato represente o tamanho do software? O processo é super metódico, não tem espaço para achismo. Primeiro, se define bem o escopo e a fronteira.
Depois, é como fazer um inventário. A gente identifica e conta todas as funções de dados, os ALIs e AIEs. Em seguida, a mesma coisa para as funções transacionais. E por último, se soma tudo, usando uns pesos que a gente já vai ver, para chegar no tamanho funcional total. E aqui vem um detalhe que é genial. O método reconhece que nem toda função é igual. Uma consulta super simples não pode ter o mesmo tamanho, o mesmo peso que um relatório mega complexo que busca dados de vários lugares, né? É por isso que existe o conceito de complexidade. Cada função daquelas que a gente viu é classificada como de baixa, média ou alta complexidade, com base em regras bem específicas. E para cada nível existe uma pontuação. Como dá para ver aí na tabela, um arquivo de dados complexo vale muito mais pontos do que uma simples entradinha de dados. Faz todo sentido. Então, depois de fazer esse trabalho de detetive, de identificar todas as funções, avaliar a complexidade de cada uma e somar todos os pontos, a gente chega num resultado final. Um número como este, 350 pontos de função. E esse número não é só um número, é a medida objetiva, padronizada e defensável do tamanho daquele software. Tá bom, 350 pontos de função. E daí? No fim do dia, para que serve esse número? Por que todo esse trabalho é tão valioso? Bom, é aqui que a gente conecta tudo com o mundo real. O impacto disso é gigantesco. Com uma medida de tamanho confiável, as empresas conseguem estimar projetos com muito mais precisão sem chutômetro. Dá para medir e comparar a produtividade das equipes de um jeito justo. Dá para comparar soluções de software e negociar contratos com base numa métrica clara e não em suposições. No fundo, a análise de pontos de função ajuda a transformar a gestão de software de uma arte para uma engenharia. E para a gente fechar, fica uma provocação. Na próxima vez que abrir aquele seu aplicativo favorito, tenta olhar para ele com essa nova perspectiva. Tenta identificar onde estão as entradas de dados e as saídas, as consultas. Que informações ele guarda? Fazer essa análise mostra o quão poderoso é olhar para o software não pelo que ele é por dentro, mas por aquilo que ele faz por nós. Valeu demais pela companhia.